Domingo 28 de junho e a pandemia da política. Vivemos tempos terríveis, onde o Estado democrático de direito é violentado a cada momento. O Brasil inteiro acompanha estarrecido essas prisões de jornalistas que não são blogueiros, são jornalistas que, por sinal, fazem live com 800 mil pessoas, agora o Oswaldo Eustáquio, e prisões por opinião, violência completa à cláusula pétrea da Constituição, que assegura a liberdade de pensamento, está lá na nossa Carta Política, no artigo 5º, inciso 4º. Em meio a essa pandemia, em meio a tanta gente morrendo com a pandemia da política, em meio a todas essas dores que nós estamos passando, muitos amigos morrendo, o descaso completo, a incompetência completa no estado de Sergipe, particularmente em Aracaju, no combate à pandemia do coronavírus, a rede de saúde está colapsada, muito dinheiro que chegou para a prefeitura de Aracaju, muito dinheiro que chegou para o estado de Sergipe, que vai receber até 10 de setembro 818 milhões de reais, e a gente não viu um planejamento para melhorar a rede de saúde do estado e não viu um planejamento aqui na saúde para melhorar a rede de saúde de Aracaju. O prefeito atual de Aracaju tem 16 anos que comanda essa tragédia que é a rede de saúde de Aracaju. Lamentável sobre todos esses aspectos, mas em meio à pandemia do coronavírus, a pandemonia da política. Na próxima terça-feira, está pautado para ser votado no Senado Federal o PL, chamado de fake news, de autoria do senador de Sergipe, Alessandro Vieira, e seus dois companheiros lá que vão conduzir esse processo na Câmara dos Deputados, a Tabata Amaral e o Felipe Rigoni. E o que é que impressiona nesse projeto? Primeiro eu queria fazer aqui um parêntese, que não tem nada pessoal contra o senador Alessandro. Pelo contrário, em 2018, em plena campanha eleitoral, a rede que era de sustentabilidade, que era o partido do senador Alessandro, tinha fechado um acordo para apoiar Valadares Filho para governador na eleição de 2018, indicando o vice-governador, que era o Dr. Emerson. E eu fui procurado no dia que ia ser anunciado o acordo pelo senador. Eu fui participar de uma sabatina promovida pelo Brasil 200, aqui do meu amigo Lúcio Flávio, e lá um dos sabatinados era o Alessandro. E depois que terminou o debate, o Alessandro me procurou perguntando o que é que eu achava daquele acordo. Eu disse: olha, você vai perder a grande oportunidade de ser senador. Aliás, se passasse as candidaturas avulsas, como a Carmen Lúcia, que era presidente do Supremo no período de 2018, eu teria sido candidato a senador. Eu disse a Alessandro, e dizia sempre na imprensa, que Sergipe se repetiria um fato histórico que acontece aqui em nosso estado. Em 1974, Gilvan Rocha ganhou do cacique político Dr. Leandro Maciel, naquela eleição de 74 para o Senado, quando o Brasil elegeu 16 governadores, né, fora da curva, em protesto ao período militar. E se repetiu em 94, quando Zé Eduardo Dutra ganhou de Lorival Batista. E eu disse ali a Alessandro: você vai perder a chance de ser senador da República. Vá lá que você vai ganhar. E ele foi para casa, depois da nossa conversa, fez uma live que implodiu o acordo da rede, terminou que Alessandro saiu candidato ao Senado e foi vitorioso. Um fato importante da eleição de 2018
é que naquela época o senador Alessandro era candidato e usou muito as redes sociais. Não só ele, como também os apoiadores da sua campanha. Todo mundo usou as redes sociais para fazer propaganda da candidatura de Alessandro na eleição de 2018. O ano passado, o Alessandro apresentou um pedido de CPI, um requerimento de CPI no Senado, que ele e a imprensa denominaram aí como CPI da toga, para apurar aquele inquérito das fake news aberto lá por Toffoli, escolhido a dedo sem sorteio, como relatou o Alexandre de Moraes. E o Alessandro, com aquele gesto, criou a simpatia do povo brasileiro, porque o povo brasileiro sabe que o Supremo precisa passar por um processo de depuração. E só existe um meio de passar pelo processo de depuração, um processo de dilapidação da Corte Suprema, que, como instituição, tem um valor enorme na República. É lá que o cidadão que se sente ofendido com qualquer preceito constitucional, contra qualquer preceito constitucional, recorre ao Supremo Tribunal Federal em matéria de confronto à Constituição. E, na realidade, de repente, o senador Alessandro muda completamente. Veja, ele queria uma CPI para investigar a conduta dos senadores, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, coloca como fato determinado o inquérito das fake news, e agora o senador inventou um projeto chamado o Projeto 2630, pautado para ser votado na próxima terça-feira, que é uma verdadeira aberração, porque respalda tudo aquilo que o Alexandre e que o Toffoli estão fazendo no Supremo, respalda a vingança pessoal de alguns senadores, porque as redes sociais ocuparam um espaço gigantesco nas informações do mundo inteiro. A Rede Globo de televisão caiu a audiência porque é nas redes sociais que a população, o cidadão, se confronta com as desinformações da grande mídia do país, especialmente a Rede Globo de televisão. Aí desengaveta um projeto desse em plena pandemia, um projeto sem passar pelas comissões no Senado, numa votação virtual, apressada, sem ter um debate com a sociedade. Se isso fosse uma coisa boa, não se teria tanta pressa para aprovar esse projeto, que na realidade é um projeto inconstitucional, viola a cláusula pétrea da Constituição, particularmente o artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição, que assegura a liberdade de expressão. E por que isso agora? Eu não entendi. O Alessandro, ele tem entrado assim, em muitas contradições nesse espaço de 1 ano e meio de mandato. Ele foi eleito na onda Bolsonaro, com o rompimento com Moro, ele saiu para o lado de Moro, inclusive apresentou um requerimento naquele inquérito pedido pela Procuradoria-Geral da República, das declarações de Moro contra Bolsonaro, um inquérito que Moro não provou nada, e estranhamente tem um pedido de Alessandro para o Celso de Mello para encurtar o prazo do depoimento de Sérgio Moro, num processo em que Alessandro não era parte, porque o inquérito, a titularidade é do Ministério Público, está lá no artigo 129, inciso 1º da nossa Carta Política, da nossa Constituição, e como ele não era parte, ele jamais poderia ter legitimidade para apresentar esse requerimento, que foi acatado estranhamente por Celso de Mello. De repente, o senador Alessandro passa a ser o menino preferido de Celso de Mello, o menino preferido de Alexandre de Moraes, do Alcolumbre. Olha, Alcolumbre tirar esse projeto agora.
para poder ser votado um projeto de autoria de Alessandro, alguma coisa estranha, de Rodrigo Maia, não é? Então, na realidade, o Alessandro, que queria a CPI da toga, agora apresenta esse projeto em plena pandemia. A gente queria ver o Alessandro liderando o combate à pandemia como senador da República, porque ele poderia ajudar muito. Mas, Alessandro, esse projeto agora é tudo muito esquisito, muito estranho. Olha, no debate da última quinta-feira no Senado Federal, a senadora, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, ela disse lá, numa conversa que teve com o presidente do STJ, o Noronha, que ele disse que Facebook, Instagram, WhatsApp vão querer sair do país, porque aqui não tem segurança jurídica. O diretor do WhatsApp disse claramente, diretor para a América Latina, que esse projeto de Alessandro é como se botasse uma tornozeleira, né, em cada cidadão. Imagine agora que a gente vai ficar restrito, que o nosso pensamento, eu, por exemplo, todas as minhas postagens, eu nunca me escondi. Qualquer homem de bem é contra mentira, é contra fake news. Mentira sempre existiu na grande mídia do país. Todas as vezes que eu tive a minha honra violentada por artigos que foram feitos por encomendas, eu processei o jornalista. Nessa lei atual, tive direito de resposta da imprensa. Fui vitorioso em todas as ações que eu entrei na justiça. Eu saí vitorioso para reparar a minha honra. Então a gente já tem o mecanismo correto para ir à justiça quando se sente violado. Então, em nome de fake news, que a função não é essa, o que está por detrás não é isso, o que está por detrás é a mordaça, imagine só que ontem tem uma postagem de Renan Calheiros, Renan Calheiros, quem diria, dando lição de cidadania ao senador Alessandro, dizendo que esse projeto é um perigo para a liberdade de expressão. Renan Calheiros, quem diria? Então a gente queria fazer um apelo, né? Difícil, porque já recorremos a muita gente e o senador não ouve ninguém. Resolveu lá a romper com o Bolsonaro, resolveu inclusive, veja bem, as afirmações de Alessandro, que são enganosas para enganar quem não entende, a quem é bobo. E a gente não pode se fazer de bobo. A gente não pode entrar nas fake news, nas desinformações que se passa pelo país. Olha, se passa pelo país, Bolsonaro é racista. O melhor amigo de Bolsonaro é o Hélio Negão, no Rio de Janeiro, que foi candidato a deputado federal no Rio de Janeiro na última eleição. Se elegeu com 345 mil votos com o nome de Hélio Bolsonaro. Ah, Bolsonaro é nazista. Bolsonaro anda com a bandeira de Israel nas costas, em todas as manifestações de apoio a Bolsonaro, tem lá a bandeira de Israel. Aí agora o Alessandro diz, olha, indicar, mudar o diretor da Polícia Federal é coisa de bandido. Senhor Alessandro, você sabe, você é delegado e sabe que a Lei 13.044, fruto da medida provisória 657 da presidente Dilma de 14, dá poderes ao presidente da República de nomear o diretor da Polícia Federal. Ah, mas Bolsonaro quer nomear alguém que tem afinidade. Vem cá, e Bolsonaro vai indicar o diretor da Polícia Federal que tenha afinidade com Moro ou com Lula? Claro que não, Alessandro. Você, quando escolheu como delegado os seus auxiliares, você escolheu pessoas que você tinha afinidade. Aí o Alessandro diz, o Bolsonaro se ligou ao Centrão. Alessandro, ninguém é bobo. Aqui em Sergipe, você fez um acordo com o PL, que é o pai do Centrão. Valdemar Costa Neto é o dono do PL no plano nacional, aquele que foi preso no Mensalão, que é dono do PL e que você se aliou aqui no Estado. Então a gente precisa, né, mudar os métodos. A sociedade não aguenta mais a hipocrisia, não aguenta mais a mentira. Então, meus queridos amigos, eu estou muito triste, né, porque em todos os momentos da campanha o candidato a senador Alessandro me procurava
para pedir minhas opiniões. E agora ele muda por completo. Ninguém, o partido dele, repare, vai para um partido com a cabeça, né, de Roberto Freire, do antigo Partido Comunista Brasileiro, que virou PPS. Eu conheço bem, porque eu até fui do PPS. Eu conheço isso tudo. Agora, o que eu não esperava é que o Alessandro, em meio a toda essa crise sanitária do país, fosse se aliar a Alcolumbre, fosse se aliar aos poderosos do país, fosse se aliar àqueles que se calaram diante de tantas prisões indevidas que afrontam o Estado Democrático de Direito, para poder mudar completamente. Mas o tempo pune aqueles que mudaram dessa forma. A responsabilidade é do senador. A votação é na próxima terça-feira. E eu espero, né, que Deus possa iluminar ainda o Senado Federal para não aprovar esse retrocesso. São vários os juristas que têm colocado a posição, né, de confronto, de desacordo com esse projeto. Imagine se a gente ficar submetido a um conselho que ideologicamente vai avaliar aquilo que é fake e que não é fake, a depender das convicções políticas, científicas, ideológicas. Vou dar um exemplo claro. Quem é a favor da vida, os cristãos de um modo geral, defendem que a vida vem na concepção. Uma outra ala da ciência diz, não, a vida é a partir da 8ª semana, quando se forma o feto. Se algum grupo cristão lançar um artigo dizendo que a concepção se dá, a vida se dá a partir da concepção, o seu trabalho científico vai ser submetido a esse grupo, a essa plataforma, a esse conselho que vai ser criado para julgar o que é fake news e o que não é fake news. Então, meus amigos, a questão é essa. A questão é ideológica, a questão é de um retrocesso muito grande e do cuidado a não se violar um artigo que foi fruto de muita luta do povo na rua para conquistar naquilo que está contido na Constituição de 88, a liberdade de expressão como cláusula pétrea. A história não perdoa os traidores. Fica meu alerta, votação terça-feira, vamos fazer uma corrente forte para barrar esse projeto. Que Deus abençoe o nosso país e que a história puna os traidores. Muito obrigado.